Quando a gente se depara com o texto bíblico no texto original, a gente vai ter uma compreensão aumentada, tanto gramaticalmente, que nos ajudará no real significado de uma expressão, naturalmente dentro do contexto. É o caso, por exemplo, de 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo de número 10. Para você ter uma ideia, o versículo 10, na íntegra, diz assim: a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Me detenho aqui na expressão variedade de línguas. Porque justamente no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo faz a listagem dos dons, ele vai definir o que é o dom espiritual, um a um. E o que me chama a atenção aqui nesta expressão variedade de línguas não é simplesmente a palavra hétero, que dá a ideia de diversas, várias, como se fossem múltiplas. Tampouco grossone, que indica que língua no sentido de linguagem, idioma, dialeto, até por causa de que, se você se recordar um pouquinho, quando você se deparava com um livro no período escolar, havia aquele glossário que você descobria o sentido de cada palavra no final do livro. Você lembra do glossário? E o glossário mostrava o significado, o sentido, era algo compreensível. Da mesma forma, língua não é diferente. A língua que o apóstolo Paulo menciona na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ao definir este dom, ele vai mostrar que é algo inteligível. Mas o que me chama mais atenção não é isto que eu acabei de dizer, embora seja sumamente importante. É esta expressão aqui, gene. Gene, vou dizer assim, vem da palavra que vai dar origem à nossa palavra em português, por exemplo, genealogia. Observe que a genealogia está sempre atribuído a esse aspecto terreno humano, não é verdade? Pois bem, é isto que o texto nos mostra. Hétero, tipo, diversas línguas, gêneros de línguas, glossônio, mas vem de gene. Esse estudioso vai dizer que gene, ele procede ou tem uma relação com raça, sempre raça humana, descendência também humana e família. Mas não para por aí. Tem um outro estudioso chamado Strong que associa como linhagem, nação, geração, parente. Note que, pelo menos esses dois estudiosos do texto grego, eles colocam sempre no âmbito humano, vou dizer assim, as línguas, mostrando que a variedade de línguas trata-se, na verdade, de línguas étnicas, de línguas estrangeiras, porque está sempre dentro desse plano terreno ou humano. E para que você tenha uma ideia,
Esse termo gênero, em outros textos, como lá em Apocalipse, por exemplo, quando aparece raça, povo, tribo, nação, aparece justamente gênero. Logo, eu coloco uma tradução livre, eu traduzo de uma forma responsável, gramaticalmente falando, da seguinte maneira: diferentes línguas étnicas, que são, na verdade, uma variedade de línguas estrangeiras, logo idiomática, não ininteligível. Pelo menos, ao definir o dom como variedade de línguas, é desta maneira aqui que o apóstolo Paulo se expressa. Hétero, demo, noção.